Olá, pessoal. Professor Lucas aqui para trabalhar com vocês aí, né, o nosso tópico da matemática nessa preparação aí. Vamos no caminho, vamos durante todo esse caminho de preparação, ajudando vocês aí com toda a nossa força, todo o nosso empenho, todo o poder aí de preparação que o curso Marlos, que o curso do professor Marlos oferece. Bom, vamos lá então, pessoal, como eu tinha dito, né? Eu sou o professor Lucas e hoje estamos aqui para trabalhar nossa gloriosa matemática. Conteúdos aqui bem abrangentes, né? O edital de matemática aí para a prova de guarda municipal da nossa banca aí, FAFIPA. Ela é um edital bem longo, abrange vários conteúdos, porém vocês vão ver que a incidência é maior sobre determinados tópicos que nós iniciaremos hoje trabalhando. Nada mais justo do que iniciar pela parte mais básica / mais importante, ok? Muitas pessoas confundem matemática básica e acham que esse básico significa fácil, é sinônimo de fácil. Totalmente errado esse raciocínio. A matemática básica, também conhecida como matemática fundamental, ela é a matemática que dá base para você aprender outros tópicos. É nesse sentido que nós chamamos ela de matemática básica. Ela dá a base para aprender o que vem depois. Não sabe a matemática base, vai ficar difícil de aprender o que vem depois. E não tem nada a ver com essa dificuldade, né? Porque vocês vão perceber que alguns exercícios de matemática básica, eles são mais difíceis, digamos assim, do que tópicos específicos como função, como exponenciação, como progressão aritmética ou geométrica, enfim. Espero que vocês entendam a importância dos tópicos básicos, eles são os mais importantes. E nada mais básico, né? Nada melhor do que nós começarmos com uma questão de aritmética. Professor, o que é aritmética? Eu via bastante o professor Girafales falar para o Chaves lá durante a aula sobre aritmética. A aritmética nada mais é do que cálculos básicos com números. Está fazendo continha com número? O nome disso é aritmética. Beleza? E isso vai cair. Esse exercício, 100% dos exercícios que eu trabalhar com vocês hoje são da banca FAFIP, tá? Todos os FAFIPA. Todos os exercícios que eu trabalhar aqui são da banca, 100%. Ok? Isso aqui já caiu em concurso. Pode cair de novo. Você tem que estar preparado. Calma, você achou a questão fácil? É nela que você tem que focar toda a tua atenção, então, porque errar uma questão fácil, né, é um dos seus maiores arrependimentos no pós-prova. Então, olha só o que essa questão está nos dizendo. Numa concessionária, o preço de venda de um carro novo é R$80 mil. Ao pesquisar no mercado a desvalorização, Mariana percebeu que o valor do carro sofre uma redução de R$2.100 por ano. Sendo assim, por qual valor ela poderá vendê-lo daqui a 5 anos? Ou seja, 5 anos depois da compra. Professor, muito fácil esse exercício, porque olha só, se a cada ano desvaloriza R$2.100, um ano, 2.100. 2 anos, 2 vezes 2.100. 3 anos, 3 vezes 2.100. No exercício, ele está sendo bem específico, né? Ele quer que a gente descubra daqui a 5 anos qual vai ser o valor do carro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a desvalorização anual e multiplicar por 5. Beleza? 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2 dá 10. O que é 10.500, professor? Não tem nas alternativas. Calma, relaxa, tá? Tem muitas pessoas com esse problema aí de ansiedade hoje em dia. 10.500 é o valor que vai descontar do total, né? Do valor total, do valor inicial, digamos assim, do carro. A nossa gloriosa Mariana comprou o carro por 80 mil.
e daqui 5 anos vai ter desvalorizado, infelizmente, né, para nossa Mariana aí, R$ 10.500. Aí vou ter que fazer minha continha de menos. Só isso. Prof, eu sou bom em conta de mais e menos de cabeça, já fiz. Show de bola, né? Melhor para ti, isso facilita bastante. Eu só quero que vocês lembrem que se conta de menos, ela merece o devido respeito. Tem muitas pessoas que vão fazer assim, ó. Já comecei aqui, né? Você percebeu, 0 menos 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0. Show. Só que agora, 0 menos 5, o nosso cérebro, quando está com pressa, ele enxerga, em vez de 0 menos 5, o contrário, 5 menos 0. Aí algumas pessoas acabam colocando o número 5 aqui de maneira errada. Toma cuidado, tá? Esse 0, ele vai ter que pegar emprestado, né? Porque 0 menos 5 não dá para fazer. Como é que vai fazer 0 menos 5? Isso não existe aqui nesse tipo de cálculo. Então, quem vai emprestar para ele vai ser o 8. Aí o 8 emprestou uma unidade, ele vai ficar valendo 7. O 8 empresta para o 0 do lado, e o 0 do lado, valendo 10, empresta para o outro 0, que é o que eu quero. Esse 0 aqui vai ficar valendo 10, e esse 0 entre o 8 e o que pegou emprestado fica valendo 9, né? Beleza? Alguns tópicos aqui para relembrar vocês. Agora sim, finalmente acabou essa história de pegar emprestado, é só fazer a continha. 10 menos 5 dá 5, 9 menos 0 é 9, e 7 menos 1 é 6. Totalizando assim, então, 69.500. Esse é o valor, gabarito letra C, esse é o valor que a nossa Mariana vai conseguir vender o carro dela 5 anos após a aquisição do carro. Beleza? Toma cuidado com essas continhas de menos, né? Eu sugiro, inclusive, que você treine aí, dê uma brincada, né? 80 mil menos 10.500, né? Nada impede que você tente fazer aqui mentalmente. 80 mil menos 10 mil daria 70 mil. Aí menos os 500, que eu ainda não tirei, né? 70 mil menos 500, fecha ali 69.500. Da maneira que você quiser fazer o cálculo, né? Isso na matemática acontece bastante, né? Várias maneiras para você resolver a mesma questão. Tranquilo? Partiu, então, aqui para a próxima etapa. A qualquer momento, vocês podem aí parar a aula, tirar uma dúvida, ou entrar em contato depois, né? O material aqui todo será fornecido para vocês com o gabarito, inclusive. Beleza? Aqui nós temos um exercício da matemática básica também, né? Um dos tópicos aqui que são bem importantes da nossa gloriosa matemática básica, né? Que é a potenciação. Olha como que a banca aí gosta de cobrar esse tópico de potenciação. Assinale a alternativa que indica corretamente qual expoente foi aplicado à base 4 para que a potência seja igual a 4.096. Professor, não entendi nada que esse homem está falando. Calma, olha, só quer que você faça isso. Ó. Por exemplo, 4 elevado no expoente 1 resulta em 4. 4 elevado no expoente 2, 4 vezes 4, né? 4 ao quadrado é 16, e aí por diante. Ele quer que você diga assim, qual expoente eu coloco no 4 para o resultado ser 4.096? E ele já deu aqui algumas dicas nas alternativas, né? Nem faz sentido você fazer 4 na 1, 4 na 2, ou 4 elevado na 3. Porque pelas alternativas, você já sabe que esse número é pelo menos 5, né? O ideal seria que começar pelo 5. Mas, como é uma aula introdutória, estou trazendo aqui esse pensamento com vocês, aqui, essa ideia da exponenciação ou da potenciação. Nós chamamos aqui, pessoal, nessa situação, o 4, ele é chamado de base. Beleza? O 1, ele é chamado de expoente.
Tranquilo? E o resultado aqui é chamado de potência. O resultado aqui, por coincidência também 4, né? É chamado de potência. Tranquilo? E aí vai, ó, você vai ter que fazer 4 elevado a algum número até chegar no 4.096. Professor, vai demorar muito. Não vai, não vai. Isso aqui cresce bem rápido e não vai demorar nada, tá? Mas basicamente é isso, tá? Ficar fazendo continha de 4 vezes 4. Agora aqui no 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Ou simplesmente, né, você pega o resultado anterior, que é 16, e multiplica ele por 4. Você vai encontrar que 16 vezes 4 é 64. Tranquilo? E agora, prof, o que eu faço? Agora tu vai para o 4 elevado na 4. 4 elevado na 4 é o 64 vezes 4. Isso aí vai dar 256. Agora, né, chegou num cara que faz mais sentido, né? É o primeiro número que está nas alternativas, né? 4 elevado na 5, quanto será que vai dar? Será que vai dar 4.096? Se fechar, gabarito letra B, expoente é o número 5. Vamos ver. Para isso, né, eu vou pegar o número anterior, 256, e multiplicar por 4. Isso aqui, 256 vezes 4, dá 1.024. Beleza? Não chegou ainda. Eu acho que vocês já devem ter percebido que nós estamos chegando bem perto e agora vai fechar, né? Porque 1.000 vezes 4 daria 4.000. 1.024 vezes 4, então vai ter que dar nosso glorioso 4.096. E é exatamente o que vai acontecer. 1.024 vezes 4 fecha 4.096. Beleza? Então, qual é o expoente que transforma o 4 em 4.096? É o expoente 6, gabarito letra D de Deus. Tranquilo, pessoal? Vão absorvendo essas ideias. Potenciação é muito importante. O tópico de potência aparece em juro composto. O tópico de potência aparece em função exponencial. Então, você tem que ter essa ideia aqui de como funciona. Cuidado, tá? Às vezes, a pessoa vai calcular, por exemplo, um 4 ao cubo dessa maneira aqui, errada, que eu vou mostrar. 4 ao cubo é 12, professor. Né? O cara acaba fazendo ali 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. Beleza. Mas 4 ao cubo não tem nada a ver com 4 vezes 3. Ok? É uma operação que a gente não usa muito no dia a dia e o nosso cérebro tende a querer botar uma multiplicação em vez de potenciação. Toma cuidado, tá? Já vai treinando aí o tópico potenciação para você não se enganar. Uma das coisas que mais acontece em prova, aí, quando eu vou corrigir de aluno, erros em exercício, né, é o 2 ao cubo. 2 ao cubo tem muita gente que fala que é 6, porque 2 vezes 3 é 6, né? Só que 2 ao cubo não é 6, é 8. É 2 vezes 2 vezes 2. Toma cuidado com esse tópico, ele vai aparecer aqui, volta e meia. Agora sim, né? Esse é o clássico dos clássicos. Um exercício de regra de 3 simples. E eu diria que esse exercício de regra de 3 simples não é tão simples. Ele vai exigir cálculos de multiplicação e divisão elaborados, tá? Por isso que eu digo, dá atenção à matemática básica. Você sabe multiplicar, você sabe dividir com consciência, com confiança, tá? Poucas pessoas sabem multiplicar e dividir com confiança e aí já querem aprender outros tópicos. Infelizmente, não tem como. Tudo vai precisar que você saiba multiplicar e dividir. Somar e subtrair, nem se fala então, né? Mas, enfim, em uma fábrica de costura de sofás, havia 8 funcionários e o total de costuras produzidas diariamente era de 252 sofás costurados. Beleza. 8 funcionários conseguiam costurar 252 sofás. Com o objetivo de atingir uma produção de 936 costuras,
diárias de sofás, quantos funcionários, no mínimo, deverão ser contratados a mais para que possam aumentar a produção diária? Beleza. Deverão ser contratados a mais. Essa frase aqui vai fazer pelo menos uns 30% das pessoas errarem essa questão. Lá no final, depois que você acabar os cálculos, você vai ter que dar atenção a essa frase. Toma cuidado quando ela aparecer. Quantos candidatos, aliás, quantos funcionários eu vou precisar contratar a mais? Isso aqui muda o gabarito da questão, tá? Depois, lá no final, vocês vão entender. Mas, professor, isso aí é regra de 3 simples? É regra de 3 simples. Beleza? Nós vamos aqui trabalhar com a grandeza funcionários e com a grandeza sofá, digamos assim. Eu sei que 8 funcionários conseguem fazer a costura de 252 sofás. E eu quero saber quantos funcionários eu preciso para poder fazer a costura de 936 sofás. Beleza? Regra de 3 clássica. Monto ela, multiplico o cruzado e vou resolver. Como que vai ficar aqui, professor? Bom, vai ficar 252 vezes x igual a 936 vezes 8. Tá? Já vai dar um número grande aqui, o 936 vezes 8. Vamos fazer umas continhas aqui no início, na mão, para vocês relembrarem como que funciona. Professor, eu sou péssimo em tabuada. Vai fazer falta? Vai fazer falta. Vai demorar mais tempo para fazer as questões. Se eu fosse vocês, hein, já imprimia uma tabuada e colocava na parede aí, ou de plano de fundo do celular. Cada semaninha tu aprende uma tabuada, principalmente as mais difíceis, né? Tabuada do 1, do 2, do 10, do 5, todo mundo sabe. Tabuada do 3 e do 4 também é de boa, né? As complicadas mesmo é a do 6, a do 7 e a do 8, na minha opinião, são as que os alunos mais demoram para decorar. Tabuada do 9 tem um macete dos dedinhos, né? Não sei se vocês já aprenderam esse macete, uma hora eu posso apresentar eles para vocês. Aí tu não precisa decorar a tabuada do 9. Mas, enfim, 936 vezes 8, tabuada do 8. 8 vezes 6, 48. Baixa o 8, sobe o 4. 8 vezes 3, 24. Mais 4, 28. Baixa o 8, sobe o 2. 8 vezes 9, 72. Mais 2, 74. Beleza? 7.488. X é igual a 7.488 dividido por 252. Tranquilo? Essa continha aqui era a que eu me referia. Ela vai dar um certo trabalho, ela é um pouquinho complicada, mas vocês vão ter que trabalhar, né, com essas contas de divisão. Então, achou ruim? Azar o teu. Vai ter e vai ter muito esse tipo de conta, não tem o que fugir. 7.488 dividido por 252. Claro, pessoal, tem uma coisa chamada simplificação. Eu poderia ter simplificado aqui os números um pouco, o cálculo seria facilitado. Mas são poucas pessoas que utilizam a simplificação, então eu evito usar. Quando eu estou fazendo a conta para mim, eu simplifico, né? Quando estou fazendo para o pessoal entender, aí se eu usar, geralmente causa mais confusão do que ajuda. Mas vou fazer essa primeira de divisão, depois acho que não vou fazer mais nenhuma. Para nós ganharmos tempo. 7.488 dividido por 252, eu não pego todo o número de uma vez só. Eu pego o suficiente para ser maior que 252. Vou pegar só o 748. Beleza? Quantas vezes o 252 cabe no 748? 2 vezes, né? Porque 2 vezes 252 dá 504. Certo? Se você multiplicar 252 por 3, tu vai ver que já vai passar. Vai passar um pouquinho, mas vai passar. Tranquilo? E agora, professor? Agora a continha de menos, né?
8 menos 4 dá 4. 4 menos 0 dá 4. E 7 menos 5 deu 2. Não precisou pegar emprestado dessa vez. Ficou 244. Vou baixar o último algarismo que falta, que é o 8. E agora vocês vão perceber que o 252 para o 2.448, que é o que eu tenho aqui, dá quase 10 vezes, né? Porque 252 vezes 10 já daria 2.520. Então, se dá quase 10, é porque vai dar um 9, né? E aí tu faz a multiplicação 252 vezes 9. Vamos ver aqui quanto é que dá. 2.268. Ok? Professor, precisa finalizar aqui? Não, não precisa finalizar. Por quê? Porque você já sabe que precisa de 29, né? Você faria aqui a conta de menos, vai dar um resultado aqui, né? E não me interessa. Por quê, professor? Porque a gente já chegou numa conclusão. Eu preciso de 29, como a resposta aqui não vai dar 0, depois do 29 vai ter um outro número. Qual número? Não sei, não quero saber, não me interessa. Eu sei que é 29, alguma coisa. Eu preciso, então, de 29, alguma coisa de funcionários. Tem como você contratar 29,2 funcionários? Eu preciso de 29,7 funcionários. Tu vai contratar 29,7? Não, é impossível, né? Então você vai ter que acabar contratando 30. 29 funcionários não chega, porque é pouco. Tu precisa de 29 mais um pouquinho. Só que esse mais um pouquinho vai influenciar a você contratar o 30º funcionário, tá? Então, embora a resposta seja 29, alguma coisa, não tem como contratar essa quantidade de funcionários. Logo, chegamos à conclusão que precisamos de 30 funcionários. Beleza? Beleza nada, professor. Essa resposta não está nas alternativas. Ainda bem que não está, glória a Deus. Por quê? Porque se eu preciso de 30 funcionários, agora eu vou lembrar daquela frase no enunciado. Quantos eu preciso contratar a mais? Eu preciso de 30. 8 eu já tenho. Vou precisar contratar 22. Por quê, professor? Porque se eu preciso de 30 funcionários e eu já tenho 8, né? Eu retiro 8 do 30, sobra 22. É essa a quantidade de funcionários que eu preciso contratar. Se tivesse o número 30 aqui nas alternativas, eu diria que mais da metade iria assinalar o número 30. Né? Não sei se mais da metade, mas boa quantidade das pessoas, com certeza, iria assinalar o número 30. Se eu tivesse 29, também eu assinalar o 29. Então, antes de querer decorar tudo, de querer achar um método infalível para a questão de regra de 3, a coisa mais importante é use o teu cérebro, beleza? Saiba o que você está calculando. Espero que tenha feito sentido aí para vocês. Beleza? Gabarito letra A. Questão de regra de 3, faz com cuidado. Você pode garantir todas as questões de regra de 3, desde que você faça com cuidado. Questão também de regra de 3 aqui. Tem outras regras de 3 aqui, pessoal, que eu vou deixar meio que de tema de casa, tá? Tem algumas aqui. Mas essa aqui em específico eu tenho que fazer, porque também tem um tipo de erro que vocês podem cometer devido à pressa, devido ao tempo lá do dia, né? Da prova. Então, olha só, qual que é a peculiaridade dessa questão. Para encher uma piscina de 1.000 litros, uma torneira em vazão constante demora 4 horas. Uma torneira leva 4 horas. Sugiro que vocês sempre destaquem as informações importantes. Determine quantas torneiras com a mesma vazão da primeira serão necessárias para encher a mesma piscina em 30 minutos. Entendi. Uma torneira está demorando 4 horas e o cara não quer esperar 4 horas. Ele quer esperar no máximo 30 minutos. Aí a gente vai ter que descobrir quantas torneiras serão necessárias. Beleza?
Ok. Primeiras considerações aqui. Nós temos horas e minutos no mesmo exercício. Regra número 1. Trabalhe com as mesmas unidades de medida. Tudo em horas ou tudo em minutos. Tu que escolhe aqui se quer trabalhar em horas ou minutos. Vai dar no mesmo. Eu vou trabalhar com... Eu acho que vou trabalhar com horas aqui, tá? Sei lá. Dá no mesmo. Primeira coisa, né? Então, vamos trabalhar aqui com os dados. Nós temos torneira. E nós temos também horas. Eu sei que uma torneira leva 4 horas. Quantas torneiras eu preciso para 30 minutos, tá? Tu não pode colocar 30. 30 minutos você tem que saber que é meia hora, né? Acredito eu aqui que ninguém tem dificuldade em entender isso. 30 minutos é meia hora. Meia hora, como é que você representa? 0,5, né? Normal. 30 minutos é meia hora, então é 0,5 hora. Aí, em vez de 30, você coloca o 0,5 aqui. Beleza? Não tem mistério. Uma torneira, 4 horas. X torneira, 0,5 horas. Tranquilo? E agora, professor? Agora tem algumas pessoas que vão multiplicar cruzado isso aqui. Se você multiplicar cruzado isso aqui e tentar resolver, sinto muito, já errou uma questão. Uma questão a menos, uma tristeza a mais. Como assim, professor? Não estou entendendo. É que você tem que lembrar que existem 2 tipos de regra de 3. Tá? Não estou falando de regra de 3 composta e regra de 3 simples. Eu estou falando que tem 2 tipos de regra de 3 simples. Tem aquelas que você monta, multiplica cruzado, como você fez na anterior, já era, acabou. E tem esse tipo aqui. Esse tipo aqui, você tem que montar e tem que pensar um pouquinho para saber se as grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcionais. Na verdade, você sempre tem que pensar isso, né? Por exemplo, nesse exercício anterior, onde nós tínhamos funcionários e sofás, era claro que quanto mais funcionário eu tenho, mais sofá eu vou produzir, mais sofás eu vou costurar. Mais funcionário, mais sofás eles construíam. São grandezas diretamente proporcionais, porque quando uma aumenta, a outra também aumenta. Beleza? Aqui você tem que pensar assim, torneira e hora. Será que torneira e hora são diretamente proporcionais? Eu acho que não, professor. Sabe por quê? Porque quanto mais torneira eu tiver, menos horas vai levar para eu encher uma piscina. Quanto mais torneira, menos horas. Quando aumenta a torneira, diminui as horas. Aí, essas grandezas são inversamente proporcionais e você tem que fazer uma adaptação, digamos assim, né? Você monta aqui corretamente, eu montei corretamente, mas aí eu percebi que são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. O que eu faço aí, professor, quando eu descubro isso? Você vai montar a conta de novo, só que aí você vai inverter um dos lados, beleza? E eu padronizei aqui, eu sempre padronizo com os meus alunos, de inverter o lado que não tem x. Porque aí lá em regra de 3 composta, a gente faz o mesmo. Nós vamos fazer exercício de regra de 3 composta. É desse mesmo jeito que a gente faz. Por isso que é legal você manter o mesmo padrão, para as coisas se conversarem e fazer sentido, tá? Beleza, quando é inversamente proporcional, eu vou inverter o lado que não tem x, professor. É isso aí. E agora? Agora sim você vai multiplicar cruzado. Beleza? 4 vezes 1 é 4, x vezes 0,5 é 0,5x. 4 vezes 1 é 4. Facilitou agora, né? É só fazer 4 dividido por 0,5. E eu já vou dar uma dica para vocês. Dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2.
Dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, 4 dividido por 0,5 é 4 vezes 2, 8. Resposta final. Preciso de 8 torneiras. É o que encontramos na letra E de escola. Fechou? Regra de 3. Simples e inversamente proporcional. Dá para resolver assim. Professor, o senhor me desculpa, mas eu resolvo de outra maneira. Tu resolve de outra maneira e dá certo? Show. Pode continuar resolvendo, não tem problema, tá? Eu padronizo geralmente resolver assim, como eu disse, né, por causa do que eu sei que vem depois, a regra de 3 composta, que é mais chatinha, e eu quero manter o mesmo padrão de resolução. Esse exercício aqui, inclusive, né, se o cara usar a cabeça, você vai perceber o seguinte. Torneira. Horas. Uma torneira leva 4 horas. Se eu dobrar o número de torneiras aqui, ó, em vez de 1, eu vou fazer 2. Dobrei. Cai pela metade a quantidade de horas. Vou dobrar de novo, ó, 2 vezes 4. Aliás, 2 vezes 2, 4. Cai pela metade a quantidade de horas, 1 hora. Uma torneira leva 4 horas. 2 torneiras levam 2 horas. 4 torneiras levam 1 hora. E se eu fizer o 4 vezes 2, vai ficar o 8, né? Para dar continuidade aqui, ó. 4 vezes 2, 8. Aqui vai dividindo, ó. Percebam que sempre aqui eu estou multiplicando por 2. Essa é uma característica das grandezas inversamente proporcionais. É algo que é legal que você entenda. Eu multiplico um lado por 2, o outro lado automaticamente é dividido por 2. Vezes 2 de um lado, dividir por 2 do outro. Aqui, então, né, o 4 vezes 2 deu 8. Agora, 1 dividido por 2 vai dar 0,5, que é o que a gente queria, né, ó, desde o início, 0,5. Quanto que vai dar 0,5? Quando que vai dar 0,5? Quando for 8 torneiras, né? Da maneira aqui que você fizer, por raciocínio lógico ou pela regra de 3, vai dar certo. Já vou deixar aqui, de tema de casa, esse exercício aqui de regra de 3 e esse outro aqui, beleza? E já vou adentrar no tópico porcentagem. Beleza? Deu para a gente ver aqui com bastante clareza, né? Então, alguns tópicos já, algumas coisas para você relembrar, para quem está mais aí enferrujado, não está praticando há muito tempo as contas, que tem essas peculiaridades aí com regra de 3, então. Basicamente, lembre-se disso. Regra de 3 simples tem 2 casos. Diretamente proporcional e inversamente proporcional. As pessoas esquecem desse inversamente proporcional porque ele aparece menos. Mas ele existe e volta e meia ele aparece. E aí, professor, esse exercício de porcentagem, como é que funciona? Exercício de porcentagem, você sempre pode resolver por regra de 3 também. E porcentagem sempre é diretamente proporcional. Né? Eu falei que tem 2 tipos. E porcentagem se enquadra sempre nesse. Diretamente proporcional. Tranquilo? Porcentagem sempre é uma regra de 3 diretamente proporcional. Tu não é obrigado a utilizar a regra de 3 em porcentagem. Inclusive, eu dificilmente uso regra de 3. Mas sempre dá certo também com regra de 3. Olha só o que esse exercício está falando. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor de 20% de 40% da metade de 1.800. Tá, eu vou calcular 20% de 40% da metade de 1.800. Ele colocou aqui 3 cálculos para nós fazer, e nós vamos ter que fazer esses 3 cálculos aí. Primeiro de tudo, a metade de 1.800 é 1.800 dividido por 2. Isso aí vai dar 900. Tranquilo? Agora você calcula 40% de 900. Uma maneira de calcular 40% de qualquer número do mundo
é multiplicar o número que você quer calcular pela fração 40 sobre 100. 40 sobre 100 é 40%, tá? Sempre assim, para calcular 40% de um valor, tu pega esse valor e multiplica pela fração 40 sobre 100. Fechou? Aqui, inclusive, vai ficar bem fácil, porque, olha só, esses 2 zeros do 100 vão cancelar 2 zeros do 900, e o único cálculo que sobrou é 40 vezes 9. Só isso. 40 vezes 9 é fácil, né? Porque 4 vezes 9 é 36. 40 vezes 9, então, é 360. Para finalizar, tem que calcular esse 20% aqui, ó. Calculei metade, calculei 40% da metade, e agora eu vou calcular 20% de 40%. Mesma coisa, 360 vezes 20 dividido por 100. Olha como vai ficar fácil. Um zero do 20 cancela um dos zeros do 100. Outro zero do 360 cancela um zero do 100. E o 100 sumiu. Basta apenas efetuar o cálculo 36 vezes 2. 36 vezes 2, 72, gabarito letra D, mais uma vez. Tranquilo? Professor, esse método me deixou confuso. Vai fazer regra de 3. Vai dar a mesma conta, vai dar o mesmo resultado. Ok? Porcentagem, sempre ali tu vai poder usar a tua regrinha de 3. Estou trazendo um método alternativo, eu acho ele mais rápido, tu já vai direto ao ponto. Tem outras maneiras ainda para resolver. Agora eu trouxe essa, em outros exercícios eu trago mais algumas maneiras. Fechou? Esse exercício aqui pode causar um pouco de confusão, né, quando você lê a primeira vez, mas calma, entenda ali que era só dividir por 2, depois calcular as porcentagens, vai dar tudo certo. A interpretação dos exercícios também é um dos maiores problemas aí quando você está estudando, né, para a nossa matemática. Olha só. Mais um exercício de porcentagem para nós trabalharmos. Na promoção de uma loja de móveis, uma cama box de molas ensacadas que custava R$ 2.489 teve um desconto de 15%. Quanto o cliente que decidir comprar a cama pagará com esse desconto? Tranquilo. Pode montar a tua regra de 3, calcular quanto que é 15% e já era, né? Você sabe que 2.489 é 100%, aí você quer descobrir 15% quanto que é. Você descobre quanto que é 15%, aí você vai descobrir o valor do desconto. Descobre quanto que é 15% e retira esse valor do total do preço, né? Do preço total. Pode fazer por regra de 3, vai dar certo. Eu vou trazer aqui uma maneira alternativa de trabalharmos, que é o seguinte: 2.489 corresponde a 100% do valor. É muito fácil nós calcularmos 10%, é uma tática bastante utilizada aí pelo pessoal, ó. Quanto que é 10% desse valor? É só você colocar a vírgula, é só você andar uma casa com a vírgula. Tá vendo aqui no número ó, do enunciado, a vírgula está atrás do 9, né? 10% você anda uma casinha e coloca a vírgula na frente do 9. Eu até vou colocar assim para ficar como centavos, né? 10% então é 248,90 centavos. E aí você pode calcular 5% também de uma maneira muito fácil. Como assim, professor, calcular 5%? É só pegar o 10% e dividir por 2. 5 não é a metade de 10? Então, se eu dividir por 2, estou calculando 5%. Quanto que é a metade de 248? 124. Metade de 200 é 100. Metade de 48 é 24. Metade de 90 centavos é 45 centavos. Pronto, ó. Está calculado aqui meus 15%.
Se eu pegar esses dois caras aqui e somar, ó, 10% mais 5% é 15. E agora eu vou somar aqui 90 centavos com 45, o valor em reais com o valor em reais e acabou. Eu até é interessante aqui a gente relembrar uma coisa, ó. Quando você vai fazer uma conta de mais ou uma conta de menos, com números que possuem vírgula, obrigatoriamente, eu estou falando obrigatoriamente, a tua opinião não interessa, muito menos a minha. Para você fazer esse cálculo, você tem que colocar vírgula embaixo de vírgula. Sempre. Por favor, respeitem essa regra. E a resposta, você já sabe que a vírgula vai ocupar o mesmo lugar. Beleza? E agora você vai fazer aqui, então, 90 menos 45, né? Vou começar pelo zero. O zero vai ter que pegar emprestado do 9, o 9 vai ficar valendo 8 e o zero vai ficar valendo 10. 10 menos 5 é 5, 8 menos 4 é 4. Fechou? É isso mesmo? É, tá certo. 90 menos 45. 8 menos 4 é 4, 4 menos 2 é 2, 2 menos 1. Por que eu estou fazendo a conta de menos se é para fazer conta de mais? Agora que eu entendi. Eu vi que eu estava achando estranho aqui. Pessoal, ó, só tudo certo o que eu fiz, tá? Só que em vez de fazer a conta de mais, eu estou fazendo a conta de menos. Não entendi por que eu fiz isso. Acho que eu estava com vontade de explicar a conta de menos e mostrar para vocês o que pode acontecer de errado. E acabei fazendo a conta de menos. Deixa então eu apagar aqui e fazer agora sim a conta de mais. Melhor ainda, né? Conta de mais é mais fácil. 0 com 5 dá 5, 9 com 4 dá 13, sobe 1. 1 com 8 dá 9, 9 com 4 dá 13, outra vírgula ali, né? Sobe 1. 1 com 4 é 5, mais 2, 7, e 2 mais 1 dá 3. 373,35. Esse é o valor do desconto. É o valor que você vai encontrar lá na tua regra de 3. Beleza? E agora você tem que diminuir esse valor, né, do total. 2.489 menos 373,35. Agora sim eu vou poder falar da conta de menos quando tem vírgula. Tá vendo que o 2.489 não tem a vírgula? Não tem, entre aspas, né? O ideal é que você acrescente, né? No enunciado lá até já estava, vírgula 00, porque quando é dinheiro, o enunciado traz vírgula 00. Mas se não fosse dinheiro, ele ia só falar, né, 2.489 e não ia colocar nada depois da vírgula. Resumindo, conta de menos, vírgula embaixo de vírgula. Se precisar acrescentar zeros, acrescenta zeros ali para ficar mais fácil de você visualizar a conta que é para fazer. Agora sim, ó, esse zero vai pegar emprestado, vai ficar valendo 10. Esse aqui vai ficar valendo 9. E esse 9 vai ficar valendo 8. Aí agora é só subtrair. 10 menos 5 é 5, 9 menos 3 é 6, vírgula, 8 menos 3 é 5, 8 menos 7 é 1, 4 menos 3 é 1, e o 2 aqui você baixa. Vai ficar, então, 2.115,65, gabarito letra P de bola. Pessoal, eu estou fazendo aqui o exercício de mais de uma maneira. Eu não quero só ficar fazendo a aula inteira, regra de 3 simples, regra de 3, regra de 3, regra de 3, tá? Por isso que eu trouxe essa forma alternativa de você calcular 10% rapidamente e 5% também rapidamente. Em alguns exercícios, onde ele vai pedir só quanto que é 15%, você só ia fazer essas continhas aqui, ó, muito fáceis, né? 10% você nem faz conta. É só colocar a vírgula uma casa para a esquerda. 5% você pega o valor do 10 e divide por 2. Praticamente não faz conta. São cálculos bem simples de resolver. E 15% é a soma do 10 com 5. Tá? Eu espero que tenha ficado claro. Se vocês praticarem, vocês vão perceber que esse método aqui é interessante, tá? Dependendo do exercício, ele poupa muito tempo, lembrando que o tempo é um dos problemas do dia da prova.
Por isso, a importância de fazer simulados para ver se você consegue resolver a prova dentro do tempo estipulado. Resolver a prova com calma em casa, resolvendo um pouco de manhã e um pouco de tarde, é uma coisa. Agora, com o cronômetro regredindo até zero, aqui, ó, sem muito tempo para ficar errando e pensando, é outra coisa, tá? Por isso a importância de fazer simulado. E a importância de ter algumas cartas na manga para ganhar tempo em alguns exercícios, tá? Principalmente em regra de 13 porcentagem, que é praticamente certeza que vai aparecer. Pessoal, mais um exercício aqui de porcentagem, né? Mas como o tempo aí já tá, eu quero trabalhar outras coisas. A aula também não começou a certo, né? Claro, começou em torno de 7h30, 7h20 por aí. A gente vai um pouquinho adiante, mas tem alguns exercícios que eu quero trabalhar ainda, bem importantes, de fração, tá? Eu quero dar uma atenção a eles aí nesses últimos 20 minutos. Pessoal, então, mais um exercício aqui de porcentagem. Deixa eu só ler ele aqui com vocês. Um imóvel que custava R$26 mil valorizou 8% neste mês. Qual o preço atual desse imóvel? Esse tipo de questão aqui, tu tem que saber resolver, tá? Vamos ser claro. Se você não souber resolver esse tipo de questão aqui, nem vá fazer a prova. Eu tenho que ser sincero, tá? Professor, então, se eu tentar fazer aqui e errar, significa que eu tenho que desistir de tudo? Não, pelo contrário. Eu quero que você entenda a importância desse tipo de questão. Isso aqui caiu, você agradece a Deus por ter uma questão já garantida. Tu tem que saber fazer isso aqui. É claro, vai poder acontecer um erro de multiplicação e divisão lá, todo mundo pode errar. Mas tu tem que saber resolver isso, né? Pelo amor de Deus. É regra de 3 que calcula 8%, inclusive é semelhante com o exercício anterior, né? Os valores aqui estão até mais redondos, 26 mil ali, bem redondinho, fazendo a regra de 3 tradicional, fazendo o raciocínio ali do 10%, do 1%, aqui ficaria um pouco diferente, porque é 8%, né? Não é 15%. De qualquer maneira, tem que matar um exercício desse de boa, tá? Eu já sei fazer, professor. Beleza, então pratica para fazer mais rápido, tá? Aqui a dica, ó, quando você tem que fazer, eu até vou montar aqui, ó, vamos fazer por regra de 3 normal. 26 mil é 100%. 8% é X. Multipliquei cruzado porque regra de 3 sempre é diretamente proporcional. Vou ter que multiplicar ali, então, o 8 vezes 26 mil. Beleza? 26 mil vezes 8. Ó. Uma dica básica que todo concurseiro tem que saber. 26 mil vezes 8, tu não multiplica todos aqueles zeros ali, tá? Tu só faz 26 vezes 8. O nosso sistema de numeração, esses algarismos que a gente utiliza, eles foram inventados para facilitar os cálculos. Quando você tem 26 mil vezes 8, tu só faz 26 vezes 8 e acrescenta os zeros na resposta final. Beleza? 8 vezes 6, 48, baixa o 8, sobe o 4. 8 vezes 2, 16, mais 4 é 20. Beleza? Então a resposta deu 208. E esses 3 zeros aqui eu acrescento agora. Vai ficar 208 mil. Passei o 100 dividindo, 2 zeros embaixo, cancelo 2 zeros em cima. Então você já descobriu que o nosso X vale 2080. Beleza? 2080 é o valor do... nesse caso não é desconto, né? É valorização. Ele valorizou 8%. Aí você pega o 26 mil mais 2.080. Dá para até fazer de cabeça agora, né? Isso aí. Para descobrir a resposta. Vou deixar para vocês. Acho que não vai ter erro agora. Beleza? Mais essa diquinha, ó. Uma coisinha em cima da outra faz a diferença. 30 segundos a menos numa questão, 30 segundos a menos na outra, 1 minuto a menos na outra questão. E assim tu vai ganhando confiança, tu vai sobrando tempo e tendo confiança, tua mente fica mais tranquila para não cometer erro bobo. É tudo uma estratégia, tá? Todo mundo
se preparando para a mesma prova. Então, os detalhes fazem a diferença. Espero que vocês entendam isso. Essa dica aqui de desconsiderar os zeros é muito boa, né? Tem muitas pessoas que não sabem disso, que não aplicam isso. Uma questão aqui de porcentagem para vocês praticarem depois, né? Gabarito tudo eu vou enviar esse material com o gabarito logo na sequência para o Marlos. O Marlos encaminha tudo para vocês, bem bonitinho. Aqui já tem uma questão interessante para a gente trabalhar. Pessoal, a matemática básica, fração, e essa questão aqui, pouquíssimas pessoas conseguem fazer. A experiência que eu tenho. Ah, não é essa, é na outra. Essa aqui até que vai ainda de boa, deixa eu ver se é a próxima. A próxima de fração que é a mais complicada. Essa aqui até que não é tanto. Pessoal, já vou ser sincero aqui, ó. Tem uma historinha aqui, ó. Antes da Mariana, ó, Mariana é de novo Mariana, né? Não sei por que esse homem aqui só faz exercício com Mariana. Ó, tudo essa história aqui, quem quer ler, leia, tá? Tá falando sobre quantidade de pizza consumida, não sei aonde, não me interessa. A partir de Mariana é que começa o enunciado, tá? Claro, no dia da prova tu vai ter que ler tudo, né? Mas é baboseira. Mariana e sua família consomem pizza pelo menos uma vez por semana. E essa semana compraram uma pizza tamanho gigante, cortada em 20 pedaços, iguais. Top. Durante o jantar, consumiram 6/12 ou 6/12 da pizza. Quantos pedaços sobraram? Muito simples. Eu tenho que calcular uma fração de um total. A fração de um valor. Como é que faz isso, prof? É só multiplicar o valor e a fração. 20 vezes essa fração, ó, 6/12. Quando a gente está multiplicando, pessoal, um número por uma fração, esse número aqui, ó, todo número é uma fração, tá? Embaixo desse 20, que parece que não é uma fração, na verdade ele é uma fração. Ó. Embaixo do 20 tem o número 1. Subentendido, o número 1. E aí você faz a tua multiplicação de fração. É como eu fiz lá o meu exercício de porcentagem multiplicando, ó. Aqui é a mesma coisa, ó, 900 vezes 40. É a mesma ideia, tá? Às vezes parece que é um pouco diferente, mas não é. É a mesma ideia. Você vai multiplicar os dois de cima, 20 vezes 6, 120. E vai multiplicar os dois embaixo. 12 vezes 1 é 12. Pronto, calculou a fração do valor. Qual é o valor? 20. Qual é a fração? 6/12. 6/12 de 20, multiplica os dois, e agora, se dá para dividir aqui, você divide. Vai dar uma divisão exata, né? 120 dividido por 12 dá 10. O que é isso, então, professor? Eles consumiram 6/12. Eles consumiram 10 pedaços. Quantos sobraram, então? Muito simples. Sobraram 20, que é o total, menos os 10 que consumiram. Sobraram 10 também por coincidência, né? Eles comeram metade da pizza. Fechou? Letra A, de amor. Para uma pessoa mais atenta, talvez já tivesse percebido isso, ó. Porque tem uma coisa chamada fração equivalente, ó. E a fração 6/12, se você simplificar ela, dividir por 6 em cima e dividir por 6 embaixo, isso é simplificação. Você divide em cima e embaixo pelo mesmo número. Não pode ser diferente, tem que ser o mesmo número. 6 dividido por 6 dá 1, 12 dividido por 6 dá 2. A fração 6/12 é a mesma coisa que 1/2. E 1/2 é metade, né? Ou 0,5, aí chama do que quiser.
1 sobre 2 é metade, 0,5 é metade. Então, se o cara comeu 6 sobre 12, ele comeu metade da pizza, né, professor? Sobrou 10, a outra metade. É exatamente isso. Tranquilo? Fiquem atentos às peculiaridades, tente aprender bastante, o máximo que você puder com a mesma questão. Eu resolvi essa questão dessa maneira. Será que não tem outra maneira de responder? Será que o teu cérebro já não é também aí capaz de pensar outro jeito? Né? Exercita aí, brinca com a questão. Decorar, infelizmente não dá muito certo, tá? Experiência minha, aí já te digo isso. Alguma coisinha, ou outra até vai, tu pode dar sorte lá, coincidência, de o que você decorou aparecer, mas não foca em decorar, conselho meu, foca em entender, aí tudo vai se encaixar, tudo vai fazer sentido. Beleza? Ó, esse tipo de questão aqui, se não me engano, são 3. 1, 2, 3. As 3 são a mesma ideia, só muda a historinha. Eu vou fazer uma, talvez 2, e deixar a terceira de tema. Terceira, talvez as 2 últimas ali de tema de casa. Ok? Olha só. Uma equipe de trabalhadores precisa carregar uma carreta com certa quantidade de caixas de laranja. E, como esse serviço precisa ser feito com urgência, eles começaram cedo e conseguiram carregar, no período da manhã, 2/6 do total de caixas, que devem ser colocadas na carreta. Sabe-se que no período da tarde, eles conseguiram carregar. Então, à tarde, eles conseguiram carregar 3/5 do total de caixas que devem ser colocadas na carreta. E mais 70 caixas. Então, carregaram de manhã, carregaram de tarde e deu. Carregaram tudo. Beleza? De manhã, mais de tarde ali. Fechou com essas 70 caixas aí e acabou a carga. Com base nessas informações, podemos afirmar que o total de caixas de laranjas que essa equipe precisa colocar na carreta é de, ou que essa equipe colocou na carreta, né? Deveria ser, enfim. Caras, pessoas, por favor, tomem cuidado com esse tipo de questão. Eu vou sugerir resolver de uma maneira, como eu digo, sempre tem outras maneiras, mas do meu ponto de vista, essa é a melhor. Da minha experiência, essa é a melhor. Nós vamos aqui fazer uma breve divisão, né? Tem o carregamento da manhã, tem o carregamento da tarde. Vocês têm que concordar comigo. O que foi carregado de manhã, mais o que foi carregado de tarde, né? Vai dar o total. Quanto foi carregado de manhã? 2/6. Só que você tem que fazer assim, ó. 2/6 vezes T. 2/6 do total. Aí eu coloco a letra T de total. Foi carregado no período da manhã 2/6 do total. Só isso, 2/6 T. E à tarde, quanto é que foi carregado? 3/5 do total. 3/5 T. Mais 70. Esse 70 aí é só um número, não é 70 do total, não é? É só quando é fração, tá? Tu coloca a letra T. 2/6 do total, tu coloca a letra T. 3/5 do total, tu coloca a letra T. E, como a gente já combinou, né? O total nós estamos chamando de T de total. E se eu somar a parte da manhã com a parte da tarde, né? Tem que fechar o total. Professor, é muito total, é muita letra T, não estou entendendo. O exercício não é fácil, né, prof? É complicado o exercício. Tá? Deixei para o final da aula aqui, vocês já estão com o cérebro frito do dia inteiro, mais a aula inteira, mas está gravado aí para você ver e rever até enjoar, até entrar na tua cabeça, ok? Professor, então é sempre assim, uma fração que ele falar, mais a outra fração que esse homem falar,
É sempre assim. Geralmente ele fala um númerozinho solto, né? Nesse caso aqui foi o 70. Se eu não me engano, cara, os 3 exercícios, os 3 últimos que eu estou mandando aqui nesse material, o antepenúltimo, o penúltimo e o último, os 3 você vai resolver da mesma maneira. Então, uma coisa que é difícil, pela repetição, se torna fácil. É tipo andar de bicicleta. Andar de bicicleta parece que é impossível. Mas de tanto você repetir, né, você aprende e nunca mais esquece. Por quê? Porque é difícil, mas você repetiu tanto que ficou fácil. Agora vem a tacada que muitos alunos se confundem, eu não sei o que acontece, o que aconteceu no colégio ou na cabeça das pessoas ao longo da vida. Tem pessoa que vê fração, já dá um soco no computador, já rasga toda a prova, calma. Para trabalhar com uma equação, olha o que eu estou falando. Equação é quando tem o sinalzinho de igual. Tá aqui o bichinho. Você tem uma equação e essa equação tem fração? Tem, prof. Então, existe uma maneira que resolve todos os casos de equação com fração. Ai, mas eu fico na dúvida. Como é que tu fica na dúvida se só tem um jeito? É esse jeito que tu vai usar, beleza? Mas minha prof não ensinou assim. Deixa ela, ninguém pediu. Deixa a tua professora do jeito que ela te ensinou. Olha só, a primeira coisa que eu fiz aqui é colocar o número 1 embaixo do 70 e o número 1 embaixo da letra T. Não vai fazer nem diferença, tá? É só para vocês lembrarem. Embaixo de todo mundo, que não é uma fração, tem o número 1, né? Embaixo de todo mundo que aparentemente não é uma fração, tem o número 1. Então, o 70 é uma fração, 70 sobre 1. A letra T é uma fração, é T sobre 1. Beleza. Mas os importantes, né, são o 6 e o 5 ali, que são diferentes de 1. Porque, olha só, olha o que tu vai fazer. Isso aqui vai funcionar sempre. Tô dando ênfase, tô falando, presta atenção. Equação com fração, faz isso que eu vou fazer a partir de agora. Pega todo mundo ali embaixo. Todo mundo da parte de baixo. O 6, o 5, o 1 e o 1. Você vai multiplicar todo mundo. Beleza? 6 vezes 5. Professor, vezes 1 e vezes 1 não fede nem cheira, né? Nem precisava colocar a verdade, nem sei o que eu coloquei. O importante aqui é 6 vezes 5. Dá 30. 30 vezes 1 é 30, 30 vezes 1 é 30. Multiplica todo mundo de baixo. E agora, professor, o resultado você vai colocar multiplicando todas as frações. Sempre assim. Meu Deus, prof, calma aí que eu não estou entendendo. Calma, calma. É sempre assim. Multiplicou todo mundo embaixo, o resultado tu coloca em todo mundo em cima. Multiplicou todo mundo embaixo, o resultado você coloca em todo mundo em cima. Só isso. Acabou o método. Agora é só você fazer uma divisão que sempre vai dar exata e quase sempre é fácil. Como vocês vão ver nesses 3 exercícios aqui, é praticamente sempre númerozinho ali, tranquilo, da tabuada. Vou voltar para a minha cor aqui, vermelha. Olha a conta que tu vai fazer, ó. 30 dividido por 6. Professor, 30 dividido por 6, até meu cachorro sabe que é 5. Fechou. Então, ficou 5 aqui. O 5 vai multiplicar o 2t. 5 vezes 2, 10t. A fração sumiu. A fração vai sumir sempre que você fizer esse passo aí. A fração some. Todas as frações vão sumir. E agora, professor? Agora tu vai fazer 30 dividido por 5. Professor, meu cachorro também sabe essa, dá 6. Fechou. 6 vezes 3, 18t. 30 vezes 70 é mais fácil que andar para frente, né, prof? É mais fácil que andar para frente. Porque 3 vezes 7 é 21. Um zero do 30, um zero do 70. Só isso, né? Multiplicar e dividir esses zeros aí, geralmente você vai
deixar eles para colocar só no finalzinho ali, acrescentar eles. Professor, e aqui? 30 vezes t, ó. Quando tem o número 1 aqui embaixo, ó, tu não precisa dividir, né? 30 dividido por 1 é 30. 30 dividido por 1 é 30. O 1 ali embaixo, nem sei nem porque que eu coloquei ali. Alguma coisa ali me pegou na minha mão e fez eu colocar. Nem precisava ter colocado aqueles números 1 ali embaixo. Professor, e agora? Agora tu tem uma equação para resolver muito simples. Só isso, ó. 10t mais 18t. 10 laranja mais 18 laranja. Dá 28 laranja. Mais 200, aliás, mais 2.100 é igual a 30t. Professor, e agora? Agora tu vai fazer, ó, isso aqui é uma equação do primeiro grau, tá? Já puxando o gancho aqui. Desde o início nós tínhamos uma equação do primeiro grau, só que ela era com fração. Primeira coisa, se livra da fração fazendo o que eu fiz. Ela continua sendo uma equação do primeiro grau. Como que resolve a equação do primeiro grau? Só existe uma maneira: isolar a letra. Tu vai ter uma letra, não tem? Isola ela. Nesse caso é a letra T de tatu. Como que eu isolo a letra T de tatu? Jogando todo mundo que tem a letra T para o mesmo lado. Quem troca de lado, troca de sinal. Você viu que o 28T eu troquei de lado? Ele era positivo, ó. Todo número que não tem um sinal aqui na frente, ele é positivo. Quando não tem sinal, é porque o sinal é positivo. E eu joguei ele para o outro lado. Então, ele trocou de sinal. É um erro muito comum. Tu troca um número de lado e esquece de trocar o sinal. Façam isso, pelo amor de Deus. Você vai ficar, então, com 2.100 igual a 30t menos 28t. 30 laranjas menos 28 laranjas são 2 laranjas. Para finalizar o cálculo, vou fazer aqui no cantinho, ó. É só passar o 2 dividindo. Esse número que multiplica a letra, você não joga ele para o outro lado subtraindo. Você não vai fazer menos 2 lá do outro lado, tá? Tu não vai passar o 2 junto com o t, menos 2 para o outro lado. O número que está multiplicando a letra passa dividindo. Quem está multiplicando, passa dividindo. Quem está somando, passa subtraindo. Quem é mais, passa menos. Quem está multiplicando, passa dividindo. Beleza? Façam com cuidado que não vai ter erro. 2.100 dividido por 2 é 1.050. Gabarito, letra D. Imagina o cara fazer tudo isso aqui e chegar ali e não tem gabarito. Gabarito, letra D, pessoal. Para nós encerrarmos com chave de ouro. Ok? Professor, eu achei difícil esse. Você e o Brasil inteiro. Todo mundo achou difícil. Primeira vez é difícil, eu achei difícil. Mas esse é o melhor método que eu cheguei à conclusão, a melhor maneira de resolver é essa. Continua dando trabalho, mas é a melhor maneira de resolver. Multiplica todo mundo embaixo o resultado. Aliás, é isso aí. Multiplica todo mundo embaixo, deu um resultado. Esse resultado você coloca em todo mundo em cima, multiplicando. E aí, tchau, as frações vão sumir, né? Porque você vai fazer as simplificações e a fração vai sumir. Sumindo com a fração, fica um exercício bem mais simples de equação do primeiro grau, que é o que está circulado aqui em vermelho. Beleza? Eu acho difícil você pegar bem de primeira esse tipo de exercício, tá? Tá gravado, veja e reveja. Tem mais esse exercício aqui para vocês resolverem. Resolvam o quanto antes, tá? Claro, tá gravado, né? Tu pode ver depois, mas no que você assistiu ali, já tenta praticar o método, para não esquecer. Professor, como é que faz esse? Cara, não é igual o anterior, porque mudou os números, tá? Mas a tática é idêntica. É idêntica. Só tem que pensar um pouquinho melhor. Ó, e lembra essa parte aqui do início? Também tem que dar a devida importância para ela. Ó. Se você não souber montar a equação,
que talvez seja um dos principais problemas, né? O método não vai poder ser aplicado. Eu vou montar essa equação aqui com vocês e vou deixar para vocês resolverem. Bora? Marcos precisou pagar pelo conserto de seu carro, mas como ele não tinha todo o dinheiro do valor necessário, ele teve que pegar emprestado de seu pai uma quantia no valor de R$ 300 para juntar com o restante que ele já tinha em 2 contas, poupança. Sabendo que ele retirou todo o dinheiro das 2 contas e que em uma de suas contas havia 2/5 do valor total necessário para pagar pelo conserto e na outra havia 3/6 do valor total necessário, assinale a alternativa que representa o valor total do conserto do carro de Marcos. Cara, é a mesma história, até parece que o cara tava com preguiça aqui. E não sei se vocês perceberam, ó. Ele só trocou o 2 e o 3 de lugar, ó. Antes era 3/5, agora é 2/5. Antes era 2/6, agora é 3/6. Praticamente idêntico. Tá aqui o nosso total, o valor do conserto do nosso glorioso Marcos. Aí, ele pegou um valor da primeira conta, poupança, ele pegou um valor da segunda conta, poupança, e o pai dele, muito generoso, ajudou um pouco também. O valor que ele pegou da primeira conta, mais da segunda conta e do papai dele que ajudou ele, vai fechar o valor total do conserto. Beleza, professor, tô entendendo. Continua, professor, bora. Quanto que ele pegou da primeira conta? Se você é alfabetizado, você leu ali no enunciado 2/5. 2/5 do total. Mais 3/6 do total da segunda conta. Ó. Lembra que sempre pega a fração, coloca a letra T. Pega a fração, coloca a letra T. E o cara sempre vai te dar um valor. Nesse caso, 300. O valor que o pai dele emprestou, né? Os 3 valores somados dão o total. Resolve essa bagaça e já era. Como é que é mesmo, prof? Multiplica todo mundo embaixo. Só tem o 5 e o 6 embaixo, professor. Fechou, deu 30. O 1 do 300 e o 1 que está embaixo do P. Não fede, não cheira. O valor que eu encontrei vai multiplicar todo mundo ali. E aí você resolve. Beleza? O valor que eu encontrei, qual é o valor, prof? 30, homem do céu. O valor que eu encontrei, taca em todo mundo ali. Professor, esse método sempre dá certo? Se não der certo em algum dia, quando é uma equação com fração, eu lhe pago R$ 1.000 no Pix. Não deu certo aqui, professor. R$ 1.000 no Pix na hora, se você me provar que não deu certo. Equação com fração sempre vai dar certo. Ai, mas nunca me falaram isso. E que culpa eu tenho? Não tenho culpa. Beleza? Agora vocês vão resolver isso aqui, né? Já quase fiz o exercício de novo. Mas a ideia é essa, tá? Vou deixar para vocês terminarem aí. Próximo passo, já não existe mais fração. Ficou muito simples. Ficará muito simples de resolver. Beleza, meus queridos alunos, meus futuros guardas municipais. Espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês. Terão mais aulas, entraremos em tópicos mais cabeludos, menos cabeludos, mas esse aqui com certeza é bastante importante. Fechou? Obrigado pela atenção, pessoal. Bons estudos para você. Até mais. Contem comigo. Precisando de ajuda, é só chamar. Valeu, abraço.